Amém, irmãos? Que bênção podermos estar mais uma vez na casa do Senhor. Eu tenho a minha Bíblia aberta em Ageu, capítulo 2, lerei versículos 18 e 19, então você que está no templo, por favor, abra sua Bíblia nessa passagem, coloque-se em pé, e você que está em casa também, nos acompanhe nessa leitura. O Senhor já tem falado conosco através dos cânticos, testemunhos, e que Ele confirme tudo o que Ele tem dito através da sua palavra. E o título da mensagem de hoje é Um Marco na História. Ageu, capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Senhor, obrigado porque já tens falado conosco, e mais uma vez pedimos que fales através da tua palavra. Abençoe quem está ouvindo, abençoe esse teu instrumento, e que sejamos encorajados e fortalecidos por ti. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos assentar? Existem dias que são marcantes na nossa vida, na vida de um povo e até mesmo na história da humanidade. Eu me lembro, e provavelmente você que é nascido de 1980 para baixo, o que você estava fazendo ou o que você fez no dia 1º de maio de 1994. Porque para nós, povo brasileiro, foi um dia marcante, dia em que Ayrton Senna faleceu. Eu me lembro, e provavelmente você também se lembre do que estava fazendo ou do que fez naquele dia. Marcou a história do nosso país. Agora, existem datas que são marcantes não somente na vida de um povo, mas da humanidade. Por exemplo, outra data que me recordo que fazia e que mudou a história foi dia 11 de setembro de 2001. Lembro que eu estava fazendo e isso mudou muitas coisas com relação à segurança de voo, de imigração, de vistos, enfim, mudou ou marcou a história da humanidade. E por que não? Foi um marco na história. E houve também um dia em Judá que foi um marco. Esse dia que Ageu registrou na palavra de Deus, no capítulo 2, versículos 18 e 19. Porque nesse dia o Senhor disse: desde esse dia vos abençoarei. Aquele dia foi um marco na história daquele povo e também na história da humanidade. E o que aconteceu naquele dia tão marcante? É que o povo retomou a construção ou a reconstrução do templo. Então foi realmente um marco. O povo, depois de regressar da Babilônia, depois de 70 anos, reconstruiu Jerusalém, reconstruiu os muros, reconstruiu as suas casas e começou a reconstruir o templo também. Só que entre idas e vindas, permissão, não permissão, depois permissão de novo, o povo se acomodou e foi cuidar das suas coisas. Cada um cuidou da sua casa, da sua lavoura, da sua família, do seu trabalho, e acabou se esquecendo de reconstruir o templo do Senhor. Então, nesse esquecimento, ou inversão de prioridades, Deus levantou o profeta Ageu e também Zacarias, você pode ler isso no livro de Esdras, para que o povo retomasse aquela obra que eles tinham parado. Então o povo tomou coragem, os líderes do povo tomou coragem e retomaram a construção do templo naquele dia. Então aquele dia foi um divisor de águas, foi um sinal de mudança de trajetória do povo de Deus, e não tenho certeza de que também foi um marco na história da humanidade. E porque dias assim, de retomadas,
são importantes? E por que marcos são importantes? Bom, primeiro, pensando naquele povo, porque foi um marco ao se retomar uma obra importante na terra. Não somente da terra, mas na terra. E digo terra como um mundo, como humanidade. Se retomou, então, essa obra tão importante para um povo e para a terra. Para Judá, o templo era uma referência. Os salmos, por exemplo, o Salmo 122, 121, 133, eram citados, cantados, quando nas épocas de festas, o povo de Israel viajava na direção de Jerusalém, onde estava o templo. Eram cânticos de romagem. E as famílias, então, inteiras, iam na direção de Jerusalém, onde estava o templo. Era uma referência para eles. Não apenas isso, mas o templo também era para eles um lugar de adoração, onde os rituais realizados no templo lembravam da história daquele povo, desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, da história com Deus, da história de milagres de Deus na vida do povo e também através daquele povo. E não só isso, os rituais também apontavam para o Messias, para Jesus. Só que aconteceu que, num determinado período, o lugar de adoração ficou esquecido. E a vida de adoração daquele povo passou a ocupar um lugar secundário. Talvez até terceiro, quarto lugar. Então cuidavam das suas casas, cuidavam das suas famílias, cuidavam das lavouras, mas se esqueceram do templo, o lugar de adoração. E como eles não tinham mais esse lugar de adoração, esse lugar de culto, perderam a identidade e parece que desaprenderam o que era ser povo de Deus, o que era ser o povo escolhido de Deus, e como era importante aquela retomada, aquela reconstrução. Entretanto, com a ordem de Deus, através do profeta Ageu, como também de Zacarias, depois leiam, capítulo 1, versículos 2 a 6, o Senhor exortando o povo a retomarem a construção, tudo aquilo mudou, e naquele dia em que a reconstrução foi retomada, passou a ser um marco para o povo. E que aplicação, ou que implicação isso tem para nós, como igreja de Jesus? Que lições nós podemos tirar? De fato, a adoração não depende de lugar, não depende de templo. Jesus disse que não seria em Samaria ou em Jerusalém o lugar de adoração, mas em João, no capítulo 4, versículo 24, ele disse que na verdade nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. Mas para a igreja de Jesus, o templo é também uma referência, porque é um lugar de ajuntamento, é um lugar de encontros e reencontros. E mesmo lá na igreja primitiva, em Jerusalém, a igreja se reencontrava no templo e se reuniam em casas. Então, de forma mais precisa, a igreja precisa de um lugar de ajuntamento, de reencontros, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos andar juntos, como nós aprendemos há poucos dias, com a mensagem trazida pelo pastor Ebenezer, a necessidade de congregar, de levar a carga um do outro, cumprindo a lei de Cristo, Gálatas capítulo 6, versículo 2, de suportar um ao outro, dar suporte um ao outro, não aguentar, não é necessariamente isso, ou tolerar, não, é dar suporte, é ajudar. Ou como Tiago diz no capítulo 5, versículo 16, confessar um ao outro e orar um pelo outro, para que saremos. O andar junto, estar junto, é uma necessidade do povo de Deus. E assim, cuidar de sua casa, se desconectando da igreja e do ajuntamento, é um grande erro.
que pode custar muito caro. Por isso, não vamos abandonar a nossa igreja, esse ambiente de congregação. Se você pode estar aqui, esteja. Venha se reunir conosco e retomar aquilo que nós recebemos do Senhor para fazermos. Então, aquele dia foi um marco na história do povo e da humanidade, não só porque retomaram uma obra importante na terra, mas também foi um marco porque se reiniciou um propósito importante no céu. Aliás, do céu, melhor ainda. Não era só uma obra na terra, com pessoas na terra e da terra, mas tratava-se de um propósito do céu. A ordem de reconstruir o templo, antes de sair de Ciro, de Dario, saiu do céu. Foi uma ordem direta de Deus e havia promessas do céu para aquele templo. No capítulo 2, versículo 9, o Senhor prometeu que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira. Existe aí, uma certa discussão entre teólogos, o que isso significaria, se seria porque haveria mais prata e ouro naquele templo, ou se porque aquele templo que depois reformado e ampliado por Herodes testemunharia da vinda do Messias. A gente não sabe exatamente, mas havia um propósito do céu para aquela obra, e por isso aquele dia foi marcante não só para o povo, não só para a humanidade, mas para propósitos estabelecidos por Deus. E mais uma vez, o que isso pode ser usado como aplicação para as nossas vidas, como igreja de Jesus? Não há dúvidas de que Deus cumpre seus propósitos através da igreja de Jesus na terra. O Senhor usa a sua igreja aqui na terra para cumprir seus eternos propósitos. Em Atos, no capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que o Senhor era quem acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, e eu não duvido que isso aconteça até hoje. A Bíblia também diz em Efésios capítulo 3, versículo 21, que a glória na igreja deve ser dedicada a Deus. E ainda a Bíblia ensina em Efésios capítulo 3, versículo 10, que por meio da igreja de Cristo, principados e potestades nos lugares celestiais podem conhecer a multiforme sabedoria de Deus, traduzindo, anjos e por que não demônios aprendem a respeito da multiforme sabedoria de Deus observando a igreja de Cristo. Então Deus cumpre propósitos do céu na terra através da igreja de Jesus. Então tudo isso para dizer que sim, o Senhor tem propósitos através dessa retomada da igreja de Jesus depois desse tempo forçado de não podermos nos reunir. Mas Deus tem nos dado então esse privilégio ou essa oportunidade para aqueles que podem de voltar a essa congregação e de retomarmos essa obra que pertencem a Ele. E creio, irmãos, que nós somos a era da igreja de Jesus, que está prestes a testemunhar a volta do Senhor. Que privilégio e que propósito de Deus a se cumprir através da igreja de Jesus. Mas por último, não só foi um marco aquele dia na vida, na existência do povo e da história da humanidade, pela retomada de uma obra importante na terra, ou mesmo um marco por se reiniciar um propósito importante do céu, mas também foi um marco porque o povo naquele dia recebeu uma promessa de Deus. Deus anotou aquele dia na sua agenda. Ele disse que daquele dia em diante, Ele abençoaria o seu povo. E de alguma forma, Ele estava dizendo para que o povo anotasse também aquele dia na sua agenda. Porque até então, o povo não estava tendo uma vida plena ou tão abastada como eles desejavam, como eles semeavam. Porque semeavam e não colhiam.
comiam e não se saciavam, ou bebiam e não matavam a sede, se vestiam e ainda continuavam com frio. Mas Deus disse que a partir daquele dia, Ele abençoaria o seu povo. Por isso, aquele dia foi um marco na história daquele povo. E talvez aquele povo tenha se esquecido do que era ser povo de Deus, mas Deus não se esqueceu de como era ser Deus de seu povo. Deus não deixa de ser fiel, não deixa de amar e não deixa de ser abençoador. Faz parte dele, é natureza dele, é caráter dele. Então, até aquele dia, eles plantavam muito, colhiam pouco, mas o Senhor prometeu que estenderia sua mão sobre o seu povo. Então, quando o povo retomou aquilo que Deus priorizou, o próprio Deus se comprometeu a mudar as circunstâncias. Eu já estou caminhando para o fim. Há quem diga que, ou pense que ser abençoado é ser abastado, é ter riquezas, é ter saúde. Tem muita gente que é rico ou rica, é saudável, mas não tem a bênção de Deus. Não tem a mão de Deus sobre a sua vida. Ser abençoado é isso, é ter a mão de Deus sobre a sua vida, e Ele te acompanhando nos altos e baixos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Alguns são ricos, mas estão com o coração quebrantado, a alma em pedaços, com a família desintegrada. Mas o povo que é abençoado por Deus, recebe as bênçãos de Deus, e o Senhor não acrescenta dores sobre a sua bênção. Então é dia de retomada, é tempo de retomada. E para nós, então, que temos essa oportunidade, com todo cuidado, vamos retomar, vamos voltar com alegria. E quando estivermos a caminho da casa do Senhor, vamos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E certamente nós provaremos dessa bênção do Senhor. Ele já tem nos abençoado muito. E se tomarmos essa decisão, Ele nos abençoará ainda mais. Amém? Que o Senhor nos abençoe cada vez mais em nome de Jesus. Amém.